Vamos ver se não vai dar eco aqui. Estamos ao vivo aqui para mais uma live importantíssima, com uma convidada super especial para acompanhar a gente, Jupiara Castro, o Alexandre Salvino, companheiro aqui da cidade de Pedreira, também do Movimento Negro de Pedreira, a Claudinha, que é a nossa presidenta do Pessoal Pedreira. Hoje o tema é para falar sobre um assunto que está quente, está rolando muitas coisas, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, como no mundo, né? É uma questão que tem tomado um grande protagonismo, porque chega um momento que é preciso dar um basta mesmo. E a nossa live, hoje eu estou aqui como secretário de comunicação, então eu vou fazer basicamente a mediação dessa conversa e vou deixar agora para a Claudinha abrir. A gente vai fazer 3 partes de falas iniciais de cada um dos convidados, de mais ou menos 10 minutos. E depois a gente vai abrir para pergunta, então quem puder aí, quiser participar junto com a gente, mandar pergunta, é essencial esse diálogo aqui para enriquecer a nossa conversa, ok? Então, Claudinha, passando aí para você, bora lá. Boa noite a todos e a todas, né, que estão aí acompanhando essa live. É um prazer dividir a tela aí com companheiros do PSOL, do Movimento Negro, a Jupiara, né, que é uma referência para mim também. A questão, desculpa, a chamada dessa live, né, Movimento Negro em Pedreira e que vidas negras importam, já passa pela questão de que a gente chama essa frase, o movimento negro, né, já traz essa frase já desde 2014, quando se deu a morte de um jovem também, né, nos Estados Unidos, que também foi morto pela polícia em 2013, e eu soube que quem deu início a essa chamada Vidas Negras Importam foram 3 mulheres, né, que iniciou lá atrás, em 2014, essa chamada. E a gente aqui do Movimento Negro de Pedreira, nós fizemos ano passado a primeira marcha Zumbi dos Palmares, né, e com essa chamada Vidas Negras Importam, uma vez que a gente sempre lutou por essa questão, né? Não é de hoje que a gente luta por isso. Não sei, eu já posso falar sobre a história do movimento, né? Já, manda ver. Então, o movimento negro tem um registro desde 98, mas eu venho acompanhando essa questão de discussões, das discussões do movimento negro desde menina. Eu lembro de parente meu, mais velho, das minhas irmãs se juntarem para discutir essa questão, colegas nossos, que hoje ainda está com a gente. Então, o Movimento Negro de Pedreira existe há mais de 30 anos. Né? Passou por... Nós tivemos um bloco de afoxé e leoiá, que nós demos conta de pôr na rua, com mais de 100 pessoas. Tivemos um apoio aí do afoxé e leogum de Campinas, que veio aqui com a gente. Aí nós tivemos várias atividades aqui em Pedreira. A gente trabalhando junto com o FECONESU, que é o Festival Comunitário Negro Zumbi, que trabalha a região, já esteve todos os municípios da região do estado, e já esteve até fora do estado, inclusive no litoral, Ubatuba. Nós fizemos em 94, seminários jovens aqui em 94. Nós tivemos o primeiro FECONESU em Pedreira, que aconteceu em 98. Teve mais de 3 mil pessoas na cidade, inclusive onde circulou e teve gastos, né? Gostou muito. Deu uma travadinha na hora que você falou que teve muito gasto. Nós tivemos também participações a nível de distrito. Nós tivemos participando da marcha Zumbi 300 anos Zumbi,
Pedreira teve uma participação importante também, inclusive saiu do FECONESU, o primeiro FECONESU de Araras, para irem para lá. A gente teve participação também das mulheres, uma participação importante, com uma formação de frente das mulheres de Campinas e região, uma participação muito importante também que eu fui, foi mais algumas jovens daqui para participar da marcha das mulheres negras para Brasília. Claudinha, aproveitando que você está falando das O ações... movimento negro, a gente procura trazer questões que levanta a nossa cultura. Nós tivemos também em discussão a respeito de levantar a nossa cultura através dos nomes, né? Nós temos muitos jovens entre nós e ainda tem criança nascendo aí com nomes de significados africanos, né? Que isso para a gente importa. Nós tivemos uma discussão importante sobre isso há um pouco mais de uma década, 2 décadas atrás. A gente costuma fazer debates e faz sem questão de estarmos juntas, fazer discussão com movimentos sociais, sindical, a gente acha que isso também é importante para a cidade. A gente sabe que aqui, para quem não sabe, né, é uma cidade que tem uma população bem grande também, população negra, que fica muito mais periférica, né, muito mais afastado da cidade, mas a gente sabe que tem muitos negros aqui na cidade. Acho que é um pouco isso. Eu ia aproveitar, Claudinha, você está me ouvindo bem? A formação. Eu ia falar para você comentar um pouquinho do histórico, né, da cidade, de como ela foi construída, né? Porque a gente sempre vê a história de Pedreira como... Ih, caiu. Vou esperar ela voltar aqui, porque eu ia jogar uma pergunta importante sobre a história da cidade, porque o que a gente vê... Aí, tá voltando. Tá me ouvindo bem, Claudinha? Eu não ouvi o que falou. Mas agora tá ouvindo. Tô. Tá então tá. Eu ia falar para você, comentar um pouquinho do histórico da cidade de Pedreira, né? Porque é uma cidade que a gente ouve as histórias em atividades escolares, como do coronel, né? Que emancipou a cidade por bondade, né? Por coisa do tipo, e não recupera a história que, na verdade, ele era um dono de escravos e toda a fortuna que ele e a família dele construiu vem disso, né? Eram épocas que as famílias só se cruzavam entre si, né? Família Pires, as famílias Godoy, Moreira, que eram barões, né? E que, se você pegar o histórico, remonta até os bandeirantes, tem nas famílias deles, né? Então, é uma família que cresceu explorando os outros, né? Então, acho que é legal você trazer esse contexto para Pedreira, né? Como a história foi apagada dos negros daqui. Sim. A gente sabe que Pedreira não diferencia das outras cidades aqui da região, das cidades pequenas, tanto como Campinas, né? Que é uma cidade grande e que a gente sabe que foi uma das últimas cidades, né? Que houve a abolição. A última. A última cidade e que não diferencia, né? Sendo assim. A gente sabe daqui que tem, inclusive ainda tem algumas pequenos lugares aqui que foram fazendas, né? Que houve escravidão, que tem, inclusive, alguns símbolos ali que ainda representa. A gente sabe que aqui, inclusive no bairro que eu moro, que é o Santa Clara, foi, inclusive, plantação de tomate ao redor, que também teve muita plantação de café, e que era dominado pelos brancos. Né? Uhum. E hoje a gente vê, a nível estrutural, né, a ascendência dos brancos, infelizmente, mas que passa por essa questão, né, estrutural, de grupos querendo se sobrepor sobre outros grupos, né, no caso nosso. Legal. Agora passar um pouquinho para o Alexandre Salviano, nosso companheiro aqui de PSOL, que está também
trabalha com questões de tecnologia, né? Sim, sim. Tem a sua graduação aí. E também atua com algumas coisas culturais, né? Você foi dançarino por um bom tempo, tá aí bem atento. Participa também do Movimento Negro de Pedreira. Então, ia jogar a bola para você agora, comentar um pouquinho também da sua vida, se é pai, né? Como que é também criar uma filha, né? Nessa sociedade que a gente reconhece, né? Como uma sociedade racista, em sua estrutura, quais são as diferenças, tudo isso, se puder dar um panorama aí. Boa noite, pessoal. Gostaria de começar agradecendo a Cláudia pelo convite. Eu me sinto muito honrado, né? É um privilégio poder participar aqui junto da Cláudia, que é referência de luta na cidade, para todos os negros aqui na cidade, um movimento negro. Da Jupiara, que é um exemplo para o Brasil, né? O Brasil, e não só para o Brasil, para todos nós aqui, de luta, de conquistas, né? E então eu me sinto um cara de sorte por participar aqui, né, nesse momento, com essas duas pessoas que para mim são exemplos. Enfim, assim, a minha vivência, né, o meu começo como de luta, nós negros, nós começamos nossa luta desde pequeno, né? Quando a sua vivência te impõe, né, como um ser racializado, no caso. Isso começa na infância, infelizmente, porque desde a escola você nota que você é tratado de forma diferente. Aí o tempo vai passando, você vê no cotidiano a forma que as coisas se apresentam para você. Então você tem que lutar com o que você tem. No meu caso, a minha luta, a minha arma sempre foi através da educação, através da educação que eu consegui transpor algumas barreiras e continuo transpondo várias delas até hoje. E acredito que é através da educação que eu vou conseguir dar um bom exemplo para minha filha. Eu acho que, como pai, você comentou que eu sou pai de uma menina linda, maravilhosa, né? Meu tesouro. Eu acredito que o melhor que um pai pode dar para a filha, o maior bem que um pai, uma mãe pode dar para a filha é a educação. Então, é o que mudou minha vida, é o que pode mudar, não só dela, de todas as crianças, de todos os negros, no caso que a gente está tratando agora, né? Então, eu sou de Belo Horizonte, mineirinho de Belo Horizonte. A luta foi desde cedo, minha mãe criou 5 filhos homens sozinha, então a luta começou pequeno, né? Nós somos frutos de uma família de mãe e pai que lutaram, que já na infância fez parte de um grupo que invadiu um espaço lá em Belo Horizonte, que começou um bairro que a princípio não era legal, mas hoje é um bairro periférico lá que virou uma periferia, né? Uma comunidade legalizada, na época não era. E ali nós começamos plantar um pouquinho do nosso tijolo da história da nossa vida, na nossa vida de família, né? Posteriormente, minha mãe, por alguns motivos, teve que sair de Minas e viemos para Pedreira, para São Paulo. A realidade mudou um pouco. Assim, a gente sai de uma cidade grande, vem para uma cidade de interior, a cultura um pouco mais diferente, muito conservadora. Acho que a Cláudia pode falar muito bem sobre isso. O quão conservadora é essa cidade. Você também, Rafael, sabe também que essa é uma das grandes características de Pedreira. Então, assim, é um choque de realidade, porque independente de você vir de um grande centro para um pequeno, o racismo está lá, é fato. E aqui, graças a Deus, eu pude conhecer desde cedo a família da Cláudia, eles são muito acolhedores. Conheci eles lá em 98, no primeiro Feconesu, tímido, nossa. Mas eles abraçaram, acolheram,
ensinaram muito, aprendi muito nas palestras que eu acompanhei no primeiro FECONESU que eu fui aqui, depois eu fui em vários outros, e ali eu comecei a participar mais, né, do movimento cultural, que se apresentou de uma forma maior ali para mim, o movimento do hip hop, da cultura hip hop, né, em toda a sua plenitude. No caso, eu fiz parte lá no finalzinho dos anos 80 de um grupo de rap, depois eu comecei a acompanhar também os meninos da dança aqui que começaram a dar o primeiro passo aqui, lá no Centro Cultural, lá no cinema, era uma coisa difícil, forrava o chão com papelão, aí a polícia vinha, dava uns corre na gente, tinha que mudar de lugar, aí ia para bairro, ia para periferia, aí depois mudou, da música foi para dança, assim, de grupo, né? Aí a gente vai crescendo, os sonhos vão aparecendo, e com eles as barreiras, né? Eu consegui, lá no ano de 2007, uma das 2 bolsas de 100% que tinha na PUC. Aí tinha 2 bolsas, consegui uma. Aí lá eu conheci, trombei com a Cláudia e com o Toninho, não sei que eles, acho que me perseguem. Nas idas e vindas do CEATEC lá na PUC, eu encontrava com o Toninho, com a Cláudia, e conversávamos e falávamos de sonhos, de luta. E foi assim, galgando através da educação, que eu pude viajar, conhecer vários, daqui do Brasil foram vários os estados, eu só não fui em um estado, e conheci toda a América Latina, conheci muitos países da América Central, então, graças à educação, eu pude expandir meu horizonte, expandir a minha cultura e querer mais e mais do bom que eu pude conquistar e dar e ter como exemplo para minha esposa e para minha filha. Então isso foi o de melhor aí que um pouquinho dessa luta me trouxe, né? Legal. Ia perguntar uma coisa para você, Ale, para você complementar. O FECONESU de 98 foi o primeiro evento de cultura negra mesmo que você participou? Ou você já tinha participado de algum antes? Não. Qual foi a importância dele para você? Como era? Foi importante na questão de você se sentir como parte de um todo. Porque a gente é tão... o nosso espaço é de certa forma limitado, entre aspas. Só quando você está com os seus é que você se sente acolhido, você se sente parte de algo. E aí que você quer participar, quer se envolver. Mas não, eu já tinha participado lá em Belo Horizonte, tinha alguns bailes, tinha alguns eventos culturais numa praça, num dos bairros que nós moramos lá em Belo Horizonte também. Belo Horizonte se caracteriza também por um movimento negro bem ativo e forte. Então, eu já tinha contato anteriormente já com a cultura, com as questões relacionadas ao racismo, infelizmente, e eu gostaria de deixar bem claro que nós, Encontro Negro, nós não falamos só sobre racismo, que não é só um problema nosso, então nós podemos falar sobre tudo, não só sobre racismo ou sobre a estrutura em que isso está envolvido. Nós somos plurais, eu acredito que nós podemos falar de tudo e de todas as facetas que compõem a sociedade. Mas no momento, eu acho que é um momento, sim, de fato, de falar, de maximizar e aproveitar esse protagonismo, né, que esse tema nos traz e que é bem atual e muito, muito importante desde sempre. É bem colocado essa questão, né? Porque geralmente as pessoas negras são chamadas para falar só sobre racismo, né? E o que é um erro completo. Geralmente, inclusive, é só em datas especiais, né? Por exemplo, Exato. na Dia da Abolição, Dia da Consciência Negra. O resto do ano ninguém chama, né? É claro que a gente tem uma luta dos movimentos para se impor, se colocar sua pauta em vários momentos. E sua pauta não envolve só a questão de cor, né? Envolve a questão de classe, de gênero, né? Então
é realmente importante trazer outros assuntos para os negros também falarem, porque todo mundo tem muito a acrescentar, né? Eu achei super bem colocado. Okay. Agora a gente vai para Jupiara Castro, nossa convidada especialíssima, que atua no núcleo de consciência negra lá da USP, tem muita movimentação com as universidades, né, atuando pela FASUBRA. Então, queria comentar, já jogar para a Jup, se apresentar um pouquinho melhor e comentar também dessas questões de articulação do movimento negro nas universidades e essas coisas desse tipo. Tá com o microfone desligado, Jupe. Gente, eu esqueci que eu tinha desligado. Boa noite a todas e a todos. Eu quero iniciar agradecendo o pessoal de Pedreira, na pessoa da Claudinha, presidenta do PSOL. Agradecer pelo convite, dizer ao Rafael e ao Alexandre, muito obrigada por a gente poder dividir essa live hoje. E o orgulho que me dá de via a um partido que nós estamos construindo, que nós estamos debatendo as questões étnicas raciais, a necessidade, tanto dentro do partido como fora do partido, da gente eliminar o racismo, da gente eliminar as ideias pré-concebidas e da gente poder efetivamente transformar essa sociedade para uma sociedade justa, né? Todo mundo diz, é uma sociedade mais justa. Não, ela nunca foi justa conosco, o povo preto. Então, nós queremos ter uma sociedade justa que reconheça efetivamente o nosso papel enquanto sujeito construtor da história dessa nação. Então, dizer, Ale, é um prazerzaço quando eu pego um jovem que vem falar do como estruturou a sua vida e a partir da onde. Eu sempre disse, por isso que em 1987, o fundar o núcleo, pensar o núcleo de consciência negra, o fundar o núcleo de consciência negra na Universidade de São Paulo, ir atrás das entidades como é a Associação Docentes, que é a DUSP, que naquele momento nós tivemos um privilégio, porque nas 4 entidades nós tínhamos, naquele momento, dirigente negro. Na DUSP, a gente tinha o professor Henrique Cunha Júnior. No DCE, nós tínhamos o Wilson Honório. Na APG, nós tínhamos o Luiz Carlos dos Santos. E eu, naquele momento, também integrava a direção do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo. Então, este momento que nós temos 4 negros, e não era só ter 4 negros, nós tínhamos 4 negros envolvidos com a discussão das relações étnica-racial. E a gente, então, começa a discutir a questão racial, não do ponto de vista só acadêmico, porque todo mundo pode falar, mas a USP já elaborava estudos sobre a questão racial. Tinha-se o professor Florestan Fernandes, que a gente respeita, tinha outros docentes brancos que a gente respeita, e que eles já faziam estudos sobre as questões raciais. Realmente fizeram a sua contribuição, mas nós éramos objeto de estudo e não sujeito da história. E nós buscávamos, e buscamos até hoje, passar a ser sujeito da nossa história. Nós falamos por nós temos aliados, mas nós sabemos que só nós
podemos pensar política que, junto com os aliados, implementar uma política que dê conta da política mais global do país, porque não dá para se fazer uma avaliação de conjuntura, não dá para se discutir planos econômicos, não dá para você discutir saúde no Brasil se você não leva em conta a questão étnica racial. Então, esta é a primeira coisa. Eu sou uma militante que atuei durante muitos anos no movimento sindical, fiz parte da coordenação da FASUBRA Sindical, que é a Federação do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras. Hoje represento a FASUBRA Sindical no Conselho Nacional de Saúde, né? Sou uma das pessoas que compõem a ala de trabalhadores dentro do Conselho Nacional de Saúde. Estou hoje ainda com muitos problemas na coordenação do Núcleo de Consciência Negra. E sou militante, aí eu falo com muito orgulho, sou militante do PSOL, sou militante da resistência, sou uma militante, sou uma mulher negra que faz todo o combate dentro e fora do partido para que a gente possa construir o nosso espaço, que temos o direito de tê-lo dentro do partido e dentro da sociedade brasileira. Como eu tenho o hábito de dizer, a esquerda brasileira ela é composta por classe média, alta classe média, é composta por a maioria dos seus militantes de branco, e nós, militantes do movimento negro, desde a década de 80, deliberamos entre nós que nós entraríamos para os partidos políticos socialistas, entraríamos para os sindicatos e mudaríamos esta realidade, formulando, propondo e ocupando os nossos espaços dentro dessas organizações. Porque entendemos, apesar de sermos 54%, que nós não faremos a revolução sozinha nesse país. Portanto, para se fazer uma transformação nesta sociedade, ela passa efetivamente por uma discussão que leve em conta a questão étnica-racial. E este é um processo não só de disputa de projeto, mas é um processo de reeducação da sociedade brasileira no seu conjunto e principalmente dos nossos aliados. Nós, quando discutimos a questão étnica-racial, e eu lembro muito, eu vi muito isso na década de 70 e 80, não que eu seja uma senhora idosa, eu sou uma jovem senhora que tem um tempo maior no país, né? Em cima da terra. Mas na década de 70 e na década de 80, quando a gente queria pautar e pautávamos as discussões das relações étnico-raciais no país, escutei de muitos militantes de esquerda, não negros, dizerem que nós queríamos dividir a classe trabalhadora. E o mesmo processo quando a gente ia discutir a questão das mulheres, né? Vocês querem... Sempre quem tem privilégio acha que a discussão por direito cria uma ruptura com um lado com o outro. Nada disso. Quando a gente discute as relações étnica-racial,
As relações de gênero, aí eu estou botando na globalidade. De gênero, nós estamos debatendo uma melhoria de cada ser humano para a construção de uma sociedade justa, para que a gente possa criar e educar os nossos filhos, né? Eu criar e educar os meus sobrinhos, né? Só no Pitaco, né? Vou no Rio de Janeiro, dou Pitaco, mas da gente pensar também um pouco de como esse Estado se comporta com relação à população negra brasileira. Quando eu optei por a gente seguir o caminho da educação, eu tinha claro que não seria as soluções de todos os problemas de negros e negros no país, mas entendia que este era um caminho da gente poder ter mais negro para que pudesse registrar e contar a sua história e fazermos uma disputa real com o Estado. Porque quem tem o conhecimento, quem tem o saber, disputa o poder. Então, é isto que nós estamos dizendo. Não é o poder para fulaninha ou para o ciclaninho. É um poder para a classe trabalhadora, que na sua majoritariamente são negras e negros, é para os indígenas, é para todos os trabalhadores que vivem oprimidos. E, portanto, pensar hoje num programa de nação, ele tem que passar necessariamente pela discussão étnica-racial. Para discutir o fascismo no país, necessariamente nós temos que discutir a questão étnica-racial no país. Não basta só ser antifascista. Você tem que lutar contra o racismo e contra o fascismo. Perfeito, Jupe. Eu ia só pedir para acrescentar um pouquinho, porque é uma coisa que é um assunto que ainda hoje a gente vê e que, embora na academia acaba sendo um assunto meio superado, né, a gente vê no dia a dia que ainda não, que é a questão da democracia racial, né, onde o Brasil viveria em cordialidade de todas as raças, etnias, né, todo mundo integrado na sociedade e tal. Eu estava vendo uma pesquisa nas escolas, né, porque eu estudo pedagogia, de como as pessoas se enxergam, inclusive, dentro dessa questão de cor da pele, né? Então, os alunos costumam se ver mais como negro do que os próprios professores veem eles, né, com essa cor, né, nos censos escolares que existem. E como os professores, conforme a classe social do aluno sobe, embora os alunos se reconheçam como negros, os professores têm uma tendência a clarear eles, né, meio que inconscientemente, né? Então, negro vira pardo, pardo vira branco e coisa do tipo. Eu queria que você comentasse essa questão dessa suposta, esse mito da democracia racial. Como que você vê isso? Bom, o nome já diz, né? É mito, né? Nunca teve democracia racial no país, né? E isso daí a gente hoje nem tanto precisamos ficar dizendo que no país não tem democracia racial, porque isso serviu para apaziguar ou buscar apaziguar os conflitos que o Estado e as elites brasileiras têm colocado contra a população negra. Um país que tem democracia racial não tem o número de genocídio, quer dizer, não tem o genocídio que o Brasil tem. Um país que tem democracia racial, nós não teríamos que estar aqui brigando para poder assegurar acesso de negros e negras à universidade. Um país que tem democracia racial, eu não tenho que estar brigando para que haja
uma lei para que negros e negras possam acessar a saúde e ser tratado com dignidade. Um país que tem democracia racial, eu não preciso estar discutindo cotas no serviço público, para que ele tenha condição de acesso com dignidade ao serviço público, ao emprego público ou às iniciativas privadas. Então, quer dizer, os professores deste país ainda estão despreparados para lidar com a realidade da população negra. Não são formados para compreender a diversidade que tem esse país. Então, é mais fácil, e também eu falo, não é só mais fácil, isso faz parte da política. Eu, quando pego uma criança que ela é mestiça e clareio ela, eu tento tirar ela da sua comunidade, do seu povo e dizer, olha só, você não precisa se misturar com eles, você é mais clarinho. Então, isto também faz parte de uma política perversa que o Estado tem ao longo dos anos de divisão dos trabalhadores. Hoje você vê, e assim, não tem pardo, né, cara? Que pardo é papel, né? Hoje você vê descendentes de africano de pele mais clara se identificando rapidamente enquanto descendente de africano. Sou preto, se coloca na categoria de preto. Hoje você vê, e não é só uma questão, alguém um dia me falou num debate, mas isso é o privilégio das cotas, todo mundo quer ser preto porque é cotas. Não, isto é uma questão de que as pessoas começaram a ter consciência do seu lugar, ter consciência que elas efetivamente fazem parte de um grupo que tem brigado e conseguido acesso a direitos. É diferente de brancos que trapaceiam, né, para poder acessar. Não, a juventude começou a perceber que ela pode ter acesso a direitos e, portanto, elas não têm que se envergonhar ou que elas tenham que se adaptar a uma política que os brancos desejam. E eu quero dizer uma outra coisa, porque esse registro é muito importante. Quando você começa a ter acesso à sua história real, você começa a se empoderar e dizer, eu só preciso difundir isso para todo mundo. Eu não tenho nada que me envergonhar. Eu não sou escravo. Meus ancestrais não foram escravos. Foram trabalhadores escravizados. Aí tem uma diferença. De você vir da África, ir lá, aqui, qualquer lugar, ser escravo, ou você ter sido forçado a esta condição. Então, a partir desta apropriação da sua história, as pessoas começam a se reconhecer como elas de fato são. Perfeito, não sei nem se eu te respondi. Respondeu perfeitamente. Agora a gente vai entrar na sessão de perguntas, então todo mundo aí pode comentar, deixar aí nos comentários as suas questões. A primeira pergunta eu acho que vai para a Claudinha, que trabalha com as questões de servidores públicos, né, no sindicato daqui, da cidade, Cadê? Só um minutinho, deixa eu achar. Aqui. Sou Ana Mello, Movimento por Luta de Creches,
vocês estão acompanhando os debates de volta à creche e às escolas? Claudinha, você tem acompanhado isso, como que tá? Depois eu acho que a Jupi também pode comentar um pouquinho, porque levantou a questão de como são o povo negro os que mais sofrem com essa dinâmica de trabalho em época de pandemia, né? E por estar acompanhando lá na USP, eu acho que pode trazer também insights interessantes. Claudinha? Será que a Claudinha está ouvindo? Eu acho que a Cláudia caiu. Você Deu uma travadinha lá, já deve estar voltando. Voltou. Já voltou. Cláudia, você conseguiu ouvir a pergunta? A questão, se a gente está acompanhando as questões a respeito de volta às aulas? Isso, nas creches e escolas, né? Que são administradas municipalmente, então... Então, a gente tem acompanhado. E com uma preocupação bem grande, né? Com toda essa situação, com esse número de casos que vem aumentando, é muito preocupante, principalmente para nós, enquanto negros e negras, né? A gente sabe qual a dificuldade que a gente está tendo aí para se manter em casa, com uma boa alimentação, com aumento com consumo aumentado, né, das alimentações, das dificuldades de ficar em casa. Eu acompanho as meninas, eu sei que elas estão, inclusive, muitas delas aqui assim, recebendo propostas para voltar para trabalhar em outro setor, uma coisa de louco aqui em Pedreira tem acontecido. Uma questão também que iria para uma outra live, mas eu posso falar aqui, que eu fiquei sabendo que tem partes das escolas municipais que a secretária chamou para trabalhar, e elas estão indo trabalhar. Cumprir o horário às 8 horas, algumas 6 horas, normal, na secretaria. E não é só coordenação que está trabalhando. Tem secretária, tem auxiliar lá, fazendo o quê? 8 horas por dia dentro da escola. Quer dizer, não é serviço essencial. Vamos lá. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, que a gente vem acompanhando para ver o que pode fazer, né? Porque a gente sabe que o prefeito não tem dado devida atenção para essa questão dos essenciais. Perfeito. Jupiara, quer comentar um pouquinho sobre essa questão de volta às aulas, como isso está também em universidades? Bom, eu não estou acompanhando muito aqui na USP, como eu falei para vocês, eu estou meio isolada. Eu tenho conversado com algumas pessoas, mas os pitacos que a gente pode dar, que assim, tem sido apontado que junho e julho, aqui no país, será o momento de ascensão da pandemia aqui no país. É a entrada do inverno, então nós teremos um número maior de contaminados e um número maior de mortos. Então, por mais grave que seja a situação dos pais em relação à alimentação dos filhos em casa, eu acho que ainda não é o momento de agrupar essas crianças todas dentro das creches, né? Isso para preservar a vida dos filhos, para preservar a vida dos profissionais e para preservar a vida dos pais, da família como um todo. É super duro num país onde você não consegue ter uma ajuda emergencial digna, você ter que pensar como que você vai lidar com os filhos nesse momento. Então, este seria uma observação. A outra coisa que eu acho que a gente tem que deixar clara aqui, tem que falar sem medo, né? A outra coisa, tanto o governo Dória como o governo Bruno, né? A gente só fala lá daquela coisa que está lá em Brasília,
Mas esses governos hoje têm uma política assassina, né? Porque abrir neste momento a economia é dizer que você terá um crescimento de vidas que serão ceifadas pela pandemia. E isto é inaceitável, porque se a gente for pegar geograficamente, a gente vai ver aonde está morrendo e quem são as pessoas que estão morrendo. Então, para nós, quando nós dizemos vidas negras importam, não é meramente um discurso, é a necessidade de pensar política para poder barrar esta política assassina que vem sendo implementada pelos governos. E aí a gente pode falar, os hospitais não vão comportar. Nós vamos ter escolha de Sofia aqui no país, porque quem é que vai morrer? Quem é que vai usar o respirador? Nós temos os governos que compraram respiradores errados, né? Então, não tem respirador. No Rio de Janeiro, deveriam ser entregues 7 hospitais de campanha, só foram entregues 2 hospitais. Então, nós sabemos exatamente para quem é direcionado essa política de extermínio. Quer dizer, o país inteiro abre a economia, a população mal informada, com o péssimo exemplo deste presidente que ocupa a governança do país nesse momento, e as pessoas só vão sentir que isto é sério quando elas perderem alguém nas suas famílias. Então, a luta pela creche hoje, ela está, mãe, pai, se puderem, façam o maior sacrifício, mas não exponham seus filhos a esse vírus que é letal. Perfeito. Eu acho muito bacana a gente lembrar, né, que as questões das creches também é uma questão de segurança alimentar, né, porque muitas famílias vivem em condições que são difíceis mesmo, e a refeição principal das crianças acabava sendo, né, nessa creche. Por isso que é importante a questão de distribuição de cestas, né, básicas para as famílias, recorrentemente, não uma ação só para fazer bonito em campanha de Facebook. Claudinha, você ia acrescentar alguma coisa? O auxílio acaba sendo muito importante, né? Uhum. Eu só queria ressaltar isso, dizer que eu também sou contra, né, essa política, esse desgoverno que vem de lado do presidente, Estado, município. A gente vê aqui também o relaxamento do comércio, né, aqui em Pedreira, e ao mesmo tempo o número de casos vem aumentando. Nós, graças a Deus, não tivemos vítimas, né, fatais que vieram a óbito, mas o número de casos vem aumentando dia a dia, né? Então a gente sabe que isso é uma política de genocídio mesmo, é para exterminar, porque com certeza os casos vão aumentar. Então seria uma loucura as escolas retornarem. Eu concordo plenamente, as escolas retornarem agora, por mais que eles falam, né, de distribuir os IPIs, de diminuir o número de alunos, não, seria uma loucura. Retornar agora final de julho, bem a época que a gente acredita que vamos estar nessa esperada curva, né? A gente teve aqui comentários, o Cláudio Fabi comentou da questão que a história que é contada nas escolas enfatiza os brancos. Infelizmente, nunca me ensinaram sobre a origem dos negros, escravizados ou dos indígenas. Então, também tem esse foco negativo, né? Quando se fala de negro, fala só da escravização, não fala da cultura negra, né? A importância que ela tem para a sociedade global, né? E o Toninho, nosso companheiro também, companheiro mais da Cláudia, né? Mandou uma mensagem aqui para a gente. Orgulho ver 3 gerações debatendo as questões do povo negro. Como veem os movimentos mundial, vidas negras importam? Aí eu vou jogar pro Alê comentar um pouquinho, e aí depois quem quiser também falar, acrescentar coisas, bora lá.
Bom, nós vimos que mais um caso de racismo explícito, né? Porque algumas pessoas pensam que o racismo aumentou, mas não aumentou. A diferença é que agora ele está sendo gravado, né? E o fato, mesmo ele sendo gravado e exposto, não faz com que ele diminua, né? O racista, ele perdeu o medo, né? Ele já não tinha tanto. Se nós vamos falar de Estados Unidos, eles são organizados, né? É um movimento racista, supremacista, eugenista, histórico. Então, para eles é normal. Infelizmente, lá, como partiu de lá, né? O fato que desencadeou nesse movimento mundial que o Toninho comentou, desencadeou não basta, né? Porque nós vimos movimentos muito grandes acontecerem nos Estados Unidos no passado, que geraram alguns benefícios, sim, mas, assim, infelizmente, continua. Por mais que você lute, manifeste, fale, como a senhora Jupiara falou no começo, de forma muito bem destacada, não tem adiantado. A única forma de nós negros sermos escutados, sermos levados a sério é fazendo manifestações que desencadearam com movimentos não só lá nos Estados Unidos, em todos os estados dos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui no Brasil, nos últimos 2 finais de semana, os movimentos antirracistas, que convergem juntamente com o antifascista. Então, é importante, muito importante. Eu acredito que esse é um momento para mostrar, né, que nós não estamos de acordo, nunca estivemos de acordo, e que sim, nós precisamos ser escutados. Esse movimento histórico de silenciamento da nossa cultura, da nossa fala, da nossa existência, em alguns dos casos, não pode continuar, entendeu? Eu acho que sim, eu estou de acordo com esses movimentos. Evidentemente que os movimentos estão numa situação que o mundo está numa pandemia, então aí o negro, o periférico, ele tem que escolher entre morrer doente de Covid ou morrer na bala da polícia ou morrer na manifestação, porque nós já somos alvo dentro de casa. O alvo já vem conosco, né? Já vem esse estigma do alvo. A gente só vai correr o risco na manifestação de ser mais um alvo da polícia que não nos respeita. O Estado genocida tem se mostrado presente desde sempre e fica mais explícito quando nós tentamos manifestar, que é um direito nosso. E eles acabam agindo de forma muito agressiva, tratam um lado de uma forma, o outro lado de outra. Ficou evidente nas últimas manifestações aí, como se quem tivesse o privilégio ou a oportunidade para falar é somente uma parte da sociedade. Não é assim. Nunca foi assim, não deve ser assim. Nós temos sim que lutar. Eu acho que a sobrevivência não deve ser. É um direito, não é uma escolha, né? Infelizmente, o negro, ou ele morre na mão do Estado genocida, ou ele é encarcerado. Precisamos falar também do encarceramento em massa, que é uma ferramenta do Estado de silenciamento, né, de, de acabar com um pouco da nossa cultura, de nos silenciar, de nos inviabilizar. Tivemos um exemplo recente aí, que uma mulher apertou o 9 para uma criança negra, a criança negra, infelizmente, como resultado de uma atitude irresponsável, veio a falecer. Ela foi lá e pagou uma fiança de 20 mil e foi liberta. Se nós fizermos o exercício ao contrário, se fosse um negro, ele teria o direito de pagar 20 mil
e pagar a fiança, teria direito à fiança, como o Estado nos trata de forma diferente. Então, sim, nós temos que mostrar que a nossa insatisfação e que não é justo, né? Não é justo. Chega desses exemplos, infelizmente são muitos mesmo, são muitas ágatas, e temos que lutar. Eu acho que esse é o momento. Historicamente, nós sempre lutamos, por muito tempo, não começa agora, não é só hashtag de rede social, a rede social impulsiona, sim, mas a rua é muito importante. A rua, o movimento é de suma importância, né? Uhum, muito bem colocado. Eu ia jogar para a Jupiara também comentar isso e acrescentar um toquezinho, que é dessa questão de por que um movimento em um país acaba desencadeando em todos os países, né? Eu ia falar para você comentar dessa questão do capitalismo, da globalização, do racismo estrutural, né, dentro do capitalismo e estruturante. Poder comentar um pouquinho isso também. Bem, para iniciar, né, é bom a gente lembrar que esse caso de estrangulamento nos Estados Unidos, da questão eu não consigo respirar, nós tivemos em 2019, aqui no Brasil, no supermercado Extra, um trabalhador negro que foi agredido por policiais, não, por seguranças do Extra e veio a falecer também dizendo eu não posso respirar. Nós temos uma forma aqui no Brasil que ela é muito perversa, né? Então, se tem alguma ocorrência com algum cidadão ou cidadã negro no país, as pessoas perguntam, eu chamo isso para negros e não negros fazerem essa reflexão. A primeira coisa que as pessoas dizem é assim, mas será que ele não fez nada? Elas não condenam a ação que tira a vida. Elas primeiro querem se localizar se foi feito ou não foi feito nada por aquele cidadão. Por isso, aqui nós conseguimos pequenos atos. Nós conseguimos atos que não conseguem alavancar uma discussão sobre a conduta do braço repressor do Estado e das elites. Então, eu estou chamando isso, que é para a gente refletir, porque estourou nos Estados Unidos, porque a forma de embate nos Estados Unidos em relação à questão racial e aqui no Brasil, ela tem formas diferenciadas. Então, quando você vê que há um levante do povo, que não foi só preto nos Estados Unidos, mas protagonizado pelos pretos, tem também a ver com a relação da insatisfação da classe trabalhadora com as políticas que vêm sendo implementadas naquele país. E isso fica parecido muito igual com o Brasil, né? Com este movimento antifascista que se coloca a discussão étnica, racial, é porque você tem um governo fascista de extrema-direita que vem avançando na quebra de direito da classe trabalhadora cada vez mais. Então, há uma insatisfação geral dentro desta classe trabalhadora. A maioria é a população preta que saiu nas ruas pelas diretas já, que saiu na rua pela derrubada do Collor, que saiu na rua por direitos, que sai na rua hoje contra
ao racismo e o fascismo e por direito para toda a classe trabalhadora. A gente tem que perceber que o capitalismo está em crise. Então, é necessário fazer um extermínio de setor da população para que possa acomodar os interesses do capital. Então, tanto é que uma senhora do governo, ela termina dizendo que daqui a um tempo a previdência vai estar azeitada. Então, quanto mais morte ter de velhos, de preto, de beneficiários da Previdência Social, melhor é para o governo e melhor é para o capital. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que fazer um debate e tem que resgatar algumas coisas, né? Então, o Brasil, na minha avaliação, a gente tem uma década e meia que a gente se acomodou nas políticas, nos enfrentamentos, porque muito de nós, né, falamos, chegamos lá. Com este governo a gente vai conseguir mudar. Só que as políticas estruturais, elas não foram feitas. Quer dizer, você taxa o trabalhador, mas você não taxa as grandes fortunas. É um absurdo você ter essa burguesia brasileira que não paga imposto sobre as suas fortunas. É um absurdo você ver essa burguesia brasileira que tem seus iates, que tem seus helicópteros e que não paga nenhuma taxa por isso. Agora, as pessoas não sabem disso. Você tem um Fusquinha, eu gosto do Fusquinha, viu? Você tem o Fusquinha e você paga um absurdo de IPVA. Você tem uma casinha, que é Minha Casa Minha Dívida, né? Ainda bem que o povo conseguiu alcançar Minha Casa Minha Dívida, que você paga IPTU. Aí você tem pessoas notoriamente públicas que grilaram terras, que construíram mansões e que não pagaram a terra e que não pagam a taxa das mansões. Então, é necessário fazer uma transformação nas políticas brasileiras, econômica brasileira, para que você possa pensar em redistribuir os recursos. Eu tenho procurado me acalmar muito, porque quando você fica dentro de casa e que você não sai dentro de casa, você meio que enlouquece. E eu enlouqueci tanto que eu comecei a escrever um monte de coisa e não consegui escrever absolutamente nada. Então, eu tenho um monte de coisa no computador que não é nada, porque a cabeça vai funcionando a 10.000 por hora e você vai vendo todo o processo de injustiça que você fica pensando, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Né? Você vê, o Alê estava falando do menino Miguel, que morreu em Pernambuco, assassinado, que a gente tem que dizer isso. Ele foi assassinado por uma mulher branca de classe média que apertou de perversidade o nono andar, que ela sabia que no nono andar não tinha nenhuma segurança para aquela criança que subiu. Ela paga 20.000 reais e sai para responder o processo de liberdade. Eu não vou te falar de assassinato, não. Se nós, povo preto, tivesse cometido a subtração de um livro,
estaríamos cumprindo 10 anos como está aquele jovem no Pará. Então, quando dizem que todos somos iguais perante a lei, é todos quem, cara pálida. Eles falam deles que fizeram as leis para eles. Eles são iguais perante as leis. Agora, para eles, nós não temos nem direito de pensar nas leis. Então, este é o que está colocado. Você me fez uma pergunta, Rafael, e eu aqui fui falando e esqueci a pergunta. Me perdoe. Eu acho que você acabou passando por ela, que era da questão da relação desses manifestos globais terem a ver também com a questão do racismo ser estrutural e estruturante do capitalismo, né? Então, se acaba surgindo manifestos em vários outros lugares, não só por solidariedade com o povo dos Estados Unidos, mas porque todos eles sofrem de alguma forma, né, com esse racismo, principalmente na periferia, né, global. Pois é. Vai, Claudinha. Até acho que nem tem muito o que complementar, mas em cima do que o Alexandre falou e a Jupiara falou, para a gente não é novo, né? Essa questão de levantar bandeiras, essas questões de vidas negras importam, né? O Alexandre acho que passou por lá e o Norris também acompanhou a gente na primeira marcha. Para o povo de Pedreira foi imaginável. Eles não imaginavam aquilo. Nós paramos o centro da cidade, né, para colocar aquele número mínimo de negros, que a gente tem muito negro na cidade, mas não foram. Tivemos aí os parceiros, os companheiros não negros que nos acompanhou. Mas Claudinha, eu vou só interromper, porque a próxima pergunta era sobre isso e eu ia passar para você. É do Gabriel Dias, nosso companheiro. Ele comentou: o ano passado presenciei um momento em que plantaram o baobá na Praça do Coronel. Foi muito lindo e, infelizmente, em menos de 24 horas teve a placa da Marielle quebrada. Então, eu ia falar para você comentar mesmo da Marcha Zumbi, comentar a importância do baobá, né, ter sido plantado e tal. Que o que eu dizia, né? Essa luta para a gente não é de hoje, né? A respeito das vidas negras. Inclusive, nós, enquanto mulheres, a gente sabe que essa luta vem de muito longe, né? Que as mulheres negras tomam frente. Inclusive, a gente vê aí que nos movimentos sociais, até dentro dos movimentos que tem mulheres, dentro de alguns partidos aí, a gente vê a questão que é as mulheres negras que tomam conta e que levam. E aí a gente passa por essa questão aí que o Alexandre falou, né? Da morte do menino Miguel. Era uma mãe negra, né? Era uma mãe, inclusive, que não era para estar trabalhando, era uma doméstica, não é serviço essencial. Inclusive, tinha outros, porém, tinha uma manicure trabalhando também para a madame, né? Uma madame que, inclusive, é servidora pública, né? Então, ela tinha duas domésticas, duas prestações de serviço não essencial dentro da casa dela. São várias questões. Aqui, várias questões que faz a gente ir para a rua e faz a gente não simplesmente levantar a bandeira, como a Jupiara disse. Não basta a gente dizer que é contra o racismo. A gente tem que ser anti-racista, a gente tem que ser antifascista, porque a gente assiste um desgoverno, né, que acaba com a nossa situação enquanto preto, que é uma situação que a gente, nesse momento de pandemia, a gente fica muito mais vulnerável, né? As famílias negras ficam muito mais vulneráveis. São questões que a gente não vai chamar todo mundo para ir para a rua, mas é importante que a gente, até para não ser inconsequente, né, nesse momento de isolamento, mas é um momento que a gente tem que levantar a bandeira e tocar em frente, não esquecer desse momento, né? E teve aqui do lado aqui também em Campinas a morte de um jovenzinho
E o menino que estava andando de moto na garupa do irmão foi assassinado brutalmente também, porque o guarda municipal diz que eles estavam fazendo aglomeração, andando de moto num lugar distante. Então, são questões, e aqui em Pedreira não aparece para a gente, né, o número de casos. Então, são questões que a gente faz questão de levantar a bandeira, né? É bem lembrado desse ato em Campinas. A placa da Teve da ato Marielle, no nós bairro. fizemos uma homenagem, fizemos uma plantação do baobá, fizemos uma homenagem à Marielle, né? Aí foi quebrada, amanheceu quebrada no outro domingo. A gente sabe bem o que foi isso, porque o comércio, quando a gente passou com a marcha, né, na frente do comércio, eles ficaram todos extasiados, assim, vendo a gente passar, e a gente sabe que não foi simplesmente criança, não foi um vandalismo. A gente sabe que, pra gente, pra mim, ficou nítido que foi racismo, né? Foi algo que eles não toleraram, não entendiam, não quiseram entender, não toleram, né? O que aqueles pretos estavam fazendo, gritando, vidas negras importam? Talvez hoje, eles possam recordar algo, né? Falar, nossa, o movimento negro de Pedreira já levantava essa frase, né? E que não é de hoje. Legal. Eu vou trazer aqui mais uma pergunta do Aurélio Silva. E como lutamos nas ruas de Pedreira, Alexandre? A partir da sua fala, como enfrentamos as ruas de Pedreira para fazer os nossos manifestos? Eu acho que é uma pergunta que cabe para todo mundo, mas aí o Ale fala aí primeiro. Pode ser? Uma ótima pergunta, Aurélio. Mostra uma preocupação com o cenário atual, porque a gente quer mudar o mundo, mas a gente precisa pensar primeiro em mudar o nosso espaço, onde nós estamos. Muito boa pergunta. Eu penso que, em Pedreira, nós temos que pensar em organização, primeiramente, planejamento e mobilização. A Cláudia disse muito bem que em Pedreira tem muito negro. Eu também vejo, eu tenho essa percepção. Nós somos bastante negros aqui. Uma sociedade composta por bastante cidadãos negros. Mas talvez nós não façamos a informação, o objetivo da movimentação, chegar de forma com qualidade para que todos entendam o objetivo e abrace a causa. Entende? Não adianta nós fazermos uma convocação em tempo de pandemia, vamos nos encontrar em tal lugar para fazer tal coisa, sem que o objetivo, sem que o planejamento tenha sido feito de forma eficiente e eficaz. Porque senão nós vamos estar lá como alvo mais uma vez, haverá confronto, e tem muita gente na cidade esperando o confronto. Nota-se pela marcha das mulheres que nós mal colocamos a placa, poucas horas depois já tinha gente lá rasgando a placa, uma falta de respeito, sabe? Então, eu acho que em Pedreira falta para nós planejamento, organização e fazer com que uma informação, o objetivo chegue em todos os negros, na grande maioria da sociedade, de forma clara, limpa, eficaz, para que todos abracem o movimento. Eu penso que é isso. E educando, informando, através de presença nas escolas, através de ações afirmativas para as crianças, nas escolas, é importante, é importante. Eu acho que passa por isso, por planejamento, por organização, né, por um objetivo nosso que militamos há algum tempo, para nós é claro, mas para muitos jovens não. Eles têm a vontade, têm aquela coisa que queima, sabe, a raiva que queremos transformar em ação, mas precisa se organizar, precisa ser de forma organizada. Nós tivemos exemplos de movimentos muito bem feitos recentemente, que não teve um desfecho violento. Esse é o objetivo, passar a mensagem sem que os nossos sejam, mais uma vez, o alvo, sejam quem sofram as consequências. Nós queremos
como consequência, resultado, não mais estigma, né? Nós já somos estigmatizados, nós não queremos maximizar isso. Eu acho que se nós conseguirmos nos organizar de forma eficiente, passar uma informação mais clara, né, que todos possam compreender o objetivo, eu acho que uma grande maioria de negros vai abraçar a causa, e não só negros, né, passa por todos os aliados brancos, né, a gente tem que tomar cuidado também com a questão da democracia racial que não existe, né, porque eles vão fazendo o discurso de tal forma que alguns negros acham que é verdade, existe essa democracia racial mesmo, às vezes está exagerando, aí escuta aquela conversa boba do mimimi. É fácil falar do mimimi quando você não sofre na pele, quando você nunca sofreu na pele. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que deixar um pouco mais evidente, sabe? Deixar de forma mais clara. E organizar. Organizar, planejar e movimentar. Porque temos que movimentar sempre. Mobilizar, né? A gente tem mais perguntas, mas alguém quer acrescentar alguma coisinha aí sobre essa fala? Olha, o Alexandre, não, eu tenho certeza que essa é uma mensagem, porque não é só em Pedreira, né? Rio de Janeiro isso aconteceu, aqui em São Paulo, com a placa da Marielle aconteceu. Quando você pega um símbolo do povo preto para dizer que, olha, nós estamos aqui, temos a quem referenciar a branquitude, porque a gente discute a negritude, mas não discute a branquitude. A branquitude, ela vem para dizer, olha, presta atenção, aqui não é o teu lugar. Olha, presta atenção, este não é o símbolo que nós queremos como referência para os nossos filhos. Então, aquela coisa, né, do direito de ir e vir, né, que todo mundo adora falar, né, ela é um direito de ir e vir se nós tivermos no nosso bairrozinho, de preferência dentro das nossas casas. Então, este é um debate que eu acho que a gente pode complementar com a questão do como podemos atrair a juventude. Eu acho que a primeira coisa é essa. Nós temos que atrair a juventude, nós temos que atrair as famílias, as chefes de família, os chefes de família. Nós podemos fazer para além do Freconisul, porque você vê bem uma coisa que me chama muita atenção. As igrejas católicas aqui em São Paulo, quase que cada mês você tem uma atividade grande da igreja no Bexiga. Então você tem lá Nossa Senhora da Quiropita, aí venda de macarrão, músicas italianas. Nós podemos fazer isto, não pela igreja, mas a nossa organização, chamando o bairro, para que a gente possa fazer um grande papo com a juventude, com as mulheres, uma festa que a gente consiga também captar alguns recursos para poder fazer outros movimentos e trazer negros e negras para se apropriarem da sua história e para poder fazer a divulgação de que nós somos negros e negras que buscam os direitos iguais. Eu quero dizer uma coisa, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou lá muito boazinha, não, né? Eu tenho dito para as pessoas que nós temos que fazer o que tem que ser feito. Esta é uma das frases de Angela Davis.
Porque quando as pessoas nos planejam, ou o Estado planeja nos matar, eu acho que nós não podemos só morrer. Esse é o problema. Porque, assim, o que acontece ao longo desses anos? O Estado vem, mata os nossos jovens, mata as nossas mulheres, seja na saúde, seja por fuzil, seja os nossos sonhos, e nós ficamos dizendo que somos pacíficos. Eu não sou violenta, mas eu também não sou pacífica. Se você me der uma rosa, eu vou te dar uma rosa. Se você me der um tapa, eu vou te dar um soco. Então, eu acho que a gente também tem que ver como que a gente se localiza, porque é muita criança morrendo, é muito jovem morrendo, é matar de sonhos, de esperança, de ilusões, de perspectiva que esses brancos, que nem da elite são, fazem, coordenado por uma política de Estado. Então, eu acho que é um pouco isso. Desculpa, gente. E isso daí eu falei com o meu CPF e RG, tá? Isso daí não é política, nem de grupo, nem de partido. Isso é o pensar de uma mulher negra que sabe como que tem sofrido e a necessidade de responder. Eu sou muito mais Malcolm X do que Martin Luther King. Eu só Perfeito, falando um pouco em cima do que o Alexandre falou, e Muito a bom, Jupiara muito também. bom. Eu vejo assim, que a gente aqui em Pedreira, que é uma forma de não deixar não deixar de lutar, não deixar de ir em busca, é o que a gente tem feito, é minimamente o que a gente tem feito. Eu sempre digo que eu sou do movimento negro, embora a gente não dá conta, a gente não tem perna de fazer atividades, ações, mas onde eu vou, onde eu estou, eu faço questão de dizer, eu sou do movimento negro, eu estou fazendo o movimento, eu sou ação, eu sou uma mulher, inclusive, né, eu com maior tranquilidade, eu tenho direito à fala. Eu sou uma mulher negra, mãe, avó, trabalhadora, né? Eu digo, eu sou do movimento negro de Pedreira, sim. E onde eu vou, eu levo essa frase comigo. Então, é uma questão que a gente insiste, que eu insisto em bater e continuar com essas pequenas ações, né, que a gente tem. E diante de tudo que vem acontecendo, eu chamo, inclusive, os irmãos que venham para a luta, que venham contribuir para que a gente faça a coisa acontecer de fato, né? A gente não quer ficar em evidência, a gente quer ocupar um espaço, a gente quer fazer movimento social também, a gente quer estar nas ações, a gente quer mostrar que a gente tem possibilidades de representar, né, o povo preto em Pedreira. A gente não tem que ficar escondido. Já basta a questão estrutural, né? Perfeito. Eu ia perguntar para a Claudinha uma coisa baseada no que a Jupiara falou, né? Dessas festividades lá da Igreja de São Paulo e tal, que a gente não precisaria fazer, obviamente, com a igreja. Eu ia trazer para a Claudinha, que eu sei que faz parte, essa questão da religiosidade, né? Daqui no interior de São Paulo, eu não vejo, por exemplo, um ambiente tão receptivo para a religião de matriz africana, por exemplo. Eu queria saber, por exemplo, se existe isso, se estão organizados, se conversam sobre essas questões, né? Porque hoje a gente vê nas representações da Câmara a galera evangélica, católica, e a religião africana acaba ficando realmente apagada, né? Dessa questão. Eu só vou dar uma entradinha mesmo, porque eu tenho uma proximidade muito grande com o candomblé, né? Acompanho, frequento, mas eu não sou candombelecista, mas a Jupiara e acho que ela pode falar com mais ênfase. Aqui em Pedreira a gente não vai conseguir mesmo, porque eu posso estar errando, mas a gente não vai conseguir se quem for
for para dentro, entendeu? Eu acho que essa é uma questão, né? É a gente tentar ocupar os espaços. Aqui eu sei... É um ambiente hostil, né, para a religião de matriz africana. Sim. Mas eu sei, por exemplo, em Campinas, que Hortolândia, eu conheço pessoal de Hortolândia e Campinas que tem um trabalho bem interessante com os terreiros, né? A mãe de santo de lá já foi candidata a vereadora. Eles têm um trabalho interessante. Na cidade, consegue adentrar em vários setores. Mas a Jupe pode falar um pouco mais. Bom, eu sou uma mulher de candomblé, sou socialista, né? Venho de uma família que minha mãe era kardecista, olha a contradição, e meu pai era candomblessista. Eu acho que não, neste momento, não necessariamente a gente precisa começar pelas religiões de matrizes africana. Eu acho que é importante, é fundamental, eu não escondo isso de ninguém. Sempre que eu vou fazer uma fala, eu faço uma saudação ao meu orixá, porque é quem me rege, é quem me guia, quem respeito. A gente tem que fazer um processo que eu acho que é um processo de reeducação. As religiões de matrizes africanas, tanto pela Igreja Católica, pelas igrejas pentecostais, elas foram demonizadas. Então, quer dizer, para você poder ser bom, o outro tem que ser ruim. Este é um processo que a gente vai ter que recuperar na sociedade, né? Recuperar não é bem o termo, mas a gente vai ter que educar para que as pessoas minimamente respeitem. Porque se a gente perceber, no país inteiro, já vinha um processo anterior, mas depois que assume esse senhor aí a presidência e os seus milicianos em conjunto, diversos terreiros foram atacados pelas milícias. Diversos terreiros, mãe de santos e pai de santos, tiveram que parar de ter função durante algum tempo. E tem um crescimento do mercado de Cristo, né? Então, se você vê as igrejas evangélicas, hoje, eu não sei bem, mas está na mídia, setor da Igreja Católica querendo vender apoio ao Bolsonaro. Você vê que hoje tem um terreno que ele é muito perverso para os candomblecistas, para todas as religiões de matrizes africana. Mas eu acho que faz parte do processo educacional que a gente converse com o outro, com respeito, mas necessariamente em dizer e afirmar: nós somos quem nós somos. Então, não vou entrar aqui numa discussão muito sobre a religiosidade, mas eu acho que é um processo de reeducação. Perfeito. Só mais uma pode manda aí. Só mais uma coisinha. Quero até pedir desculpa, porque eu disse que eu não sou, né, candomblessista, mas eu acho que eu acho não, eu acredito muito, tenho muito respeito. Eu tenho filhos hoje que já estão no candomblé, tenho sobrinhos. Peço desculpa de não ter falado isso. Eu falei de Hortolândia e Campinas, também tem Araras também que eu conheço, que é a mãe Oiace de Araras, mãe Dango de Hortolândia e a mãe Corajaci de Campinas. Beleza. As próximas perguntas aqui que eu tenho eu acho que bem ligado à questão da violência simbólica, que a gente estava falando da placa, né, da Marielle e tal.
Lá nos Estados Unidos derrubaram, né, uma estátua de um mercador de escravos e tal, aí comentaram o seguinte: vamos derrubar a estátua Borba Gato, né? E junto com isso, nessa questão de símbolo, eu acho que eu vou emendar aqui a pergunta do Marcos Natal. Como vocês têm visto a representação do negro nas artes, TV, cinema? Como percebem a presença dos negros nesses espaços? Então, eu ia pedir para quem puder falar um pouquinho sobre essa questão da importância, né, da representatividade, da questão do negro estar como símbolo, né, também, e a importância de preservar esses símbolos que a gente vem tentando criar, né? Por exemplo, com a placa da Marielle, que se tornou um símbolo nacional de luta do movimento negro. Olha, eu penso que a gente tem muito ainda que ocupar os espaços. Para mim é isso. Não nos dão oportunidade. A gente tem que ir, a gente tem que se inserir, a gente tem que estar tentando ocupar os espaços, né? De alguma forma. Mostrar a cara, né? Fazer questão de estar presente nos lugares, nos setores. A respeito da derrubada das estátuas, né, que você esteve falando, eu acho que nós, brasileiros, nós pretos, precisamos perder um pouco a mania de querer imitar países, inclusive, que foram um dos maiores colonizadores, né? A gente não tem que imitar, a gente tem condições de botar a cara na rua, de botar o povo na rua quando precisa, quando for possível, né, dentro dessas condições, né, de saúde, não agora, porque a gente consegue, as mulheres negras deram conta de fazer uma marcha a Brasília com 30 mil mulheres, né? Teve a questão das mulheres indígenas. Então, a gente tem condições de fazer o nosso próprio movimento. A gente não precisa ser bichinho de circo para fazer isso. Acho que é isso. Perfeito. Ale, você quer comentar um pouquinho, já que você também atuou bastante com questão de cultura, comentar sobre a representação? Acho que tem a questão da representação do homem negro também, né? Sim, eu penso que, além eu acredito que nós somos capazes, e temos alguns bons exemplos aí, de negros na TV, no cinema, um pouco mais pensando no cinema americano, né? Mas no Brasil também nós temos grandes atores, grandes diretores, né? Que só não tem espaços. Mas eu acho que passa também pela criação dos nossos espaços. Por que não? Por que querer fazer parte de um sistema que já vem nos esmagando historicamente? Por que não criar o nosso? Existem movimentos que estão andando nessa direção, criar o nosso próprio espaço. Existem canais muito bons, hoje no YouTube, existem plataformas, revistas, né? Tem youtubers, então nós estamos galgando de forma trabalho de formiga, né? Vamos dizer assim, de forma gradativa, o nosso espaço, criando o nosso espaço, criando as nossas plataformas. Nós somos muito criativos. A cultura que é mais copiada no mundo é a nossa. Então, por que não nós não fazer do que já é nosso uma plataforma para, né, que nos represente, entendeu? Existem artistas que já estão pensando e criando selos, se nós vamos pensar em música, em vídeo, tem criadores já fazendo vídeos incríveis, já tem gente botando o trabalho na rua aí sozinho, sem uma gravadora por trás, entendeu? Movimento cultural de trabalhos com atores, né? Instrução, trabalho na periferia, para criar novos atores, bailarinos, músicos, né, poetas. Variado, é rico, a cultura negra é muito rica. Evidentemente que é fato que ainda não é
a representatividade não é a que nós gostaríamos que fosse. Tem muita gente boa, tem muita artista militante, inclusive, que ocupam espaços muito grandes na mídia, na grande mídia, só que é pouco, tem que reconhecer, é muito pouco. Além de lutar para ocupar esse espaço, eu penso que nós também devemos lutar para criar o nosso espaço. Já que ele vem sendo tirado da gente, vamos recriá-lo, ocupá-lo, não é mesmo? Eu acho que passa por isso. Porque material, matéria-prima, criatividade, tem de sobra. Perfeito. Jubi, quer comentar alguma coisa? Eu quero. Eu sempre digo, né, que os nossos passos vêm de longe. Oi? Os nossos passos vêm de longe. Quando a gente fala na mídia brasileira, quando a gente fala na música, quando a gente fala do povo negro ocupando esse espaço de visibilidade, eu acho que a gente tem que resgatar que nós tivemos uma série de negras e negras que fizeram um processo de luta imensa para que as novas gerações que viessem pudessem entrar neste processo e garantir, em primeiro lugar, você tem que garantir recursos que é para a gente poder pensar como tocamos os projetos, né? E aí vou citar com todos os... Não estou falando de matizes ideológicas, eu estou falando de negras e negras que fizeram um processo como Ruth de Souza, como Milton Gonçalves, como Antônio Pompeu, Zezé Mota, como outros artistas negros que vêm e constroem um caminho para que negros jovens viessem e pudessem hoje estar fazendo essa disputa que tem sido feito com as emissoras brasileiras. É importante a gente recuperar que isto se deu e se dá porque a gente, eu digo, o povo preto começou a demonstrar que éramos consumidores. Quer dizer, não é um processo gratuito, é um processo de luta. E aí, na música, você tem diversos negros e negras que vêm construindo um processo de independência para que a gente possa não estar submetido ao que o mercado tem tentado impor para a população preta. Então, quer dizer, hoje você tem, eu falo isso, que eu acho que é um orgulho, hoje você tem um Lázaro Ramos, que além de atuar, dirige, escreve, que é um comediante, que é um cara compromissado com as relações étnicas raciais no país. Você tem juventude negra no teatro hoje que vem como coreógrafo, excelentes coreógrafos, que vem como dirigente de teatro, diretor de teatro, né? Que vem mostrando que sempre foi possível, mas nós não tínhamos espaço. E isso vem se dando muito a partir de uma relação de proximidade de negros e negras no mundo das artes, né? Então, o Brasil é um país racista. O Brasil é um país que vai tentar nos segregar a todo tempo. Eu digo isso, se a esquerda brasileira não compreender que ela tem uma responsabilidade de acolher
esses projetos e que este projeto, partes desse projeto, é o que comporá o projeto de nação escrito por negros e negras, defendido, implementado e colocado em ação. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de economia, a gente precisa conhecer o que tem sido construído com o povo negro. Este é um projeto que não é um projeto para negros e negras. Este é um projeto que é um projeto para a nação brasileira. Acabei. Perfeito. Perfeito. É uma aula, né, que a gente tem aqui. Todos os nossos lives têm sido. A gente está com 1h40. A gente tem algumas questões aqui. Eu queria fechar para a gente, pelo menos, não passar de 2 horas, né? Com essa questão que o Cláudio, nosso companheiro de partido, trouxe aqui, já que a gente tem falado de representatividade e tal, como é ver um espaço de Estado como a Fundação Palmares ter sua missão tão desvirtuada, né? Que eu acho que também tem essa questão de não é a questão de simplesmente ter um negro num espaço, mas de ter um negro comprometido com a sua comunidade, né? Com os valores que a gente identifica como sendo necessários da luta. Aí, quem quiser começar, Claudinha, eu posso dar um chute. Eu tenho falado a seguinte coisa. Ninguém pergunta para um branco por que ele é de extrema direita, de centro-esquerda ou de esquerda. É respeitado as matizes ideológicas diferenciadas dos brancos. E eles também fazem isso, entram em locais que fazem as bobagens que eles querem fazer. Eu dou o direito ao Sérgio Camargo de ser de extrema direita porque eu me dou o direito de ser de esquerda para combatê-lo, para combater o projeto dele. O meu problema não é destruir Sérgio Camargo. Eu destruo o Sérgio Camargo e vem outro preto que pensa coaduna com este projeto global que este senhor está implementando no país para tocar a política que tem. Meu problema é destruir Bolsonaro. Meu problema é destruir as políticas nefastas que têm sido implementadas para o povo preto, para o povo branco, para a classe trabalhadora aqui nesse país. Então, ficar pensando em Sérgio Camargo é muito pequeno para a luta que eu tenho que fazer no cotidiano. Infelizmente, ele é um preto que está aí servindo a uma política fascista. E é esta política que eu quero derrotar. Pois derrotando esta política, eu porei outra política no lugar que atenda às expectativas da população negra, que atenda efetivamente todo o projeto da construção da Fundação Zumbi dos Palmares e para além da Fundação Zumbi dos Palmares, do projeto que pretos e pretas estão construindo para este país. Então é isso. É muito fácil, né? Aquela coisa. Você vê o preto que vai para a esquerda porque ele é de muita esquerda, está caindo do barranco. Tu vê o preto de direita, aí você quer contestar a formação e o direito dele de ser de direita. Eu quero direito para destruir o projeto, destruindo o projeto se destrói tudo. Perfeito. Acho legal a gente despersonalizar essa coisa, né? Que a gente não combate pessoas, né? Mas é a ideologia que cria esse tipo de pessoas, né?
Claudinha ia falar. Não, eu ia dizer que é isso. Existe vários movimentos, né? Não é o movimento negro. Existem vários movimentos, existem movimentos de direita, existem movimentos de esquerda. E esse presidente da Fundação Palmares não nos representa. Pelo menos a mim aqui, eu acho que nesse quadro aqui, dá para a gente dizer que ele não nos representa, né? Ele é filho de um governo, né? Nós já tivemos o Pita, tem o que sempre está lá do lado do Bolsonaro, e esse daí que foi indicação do Bolsonaro. Então, para a gente é duro, mas é uma pessoa que não nos representa, que está do lado de um desgoverno para a gente nesse momento, né? Fascismo, né? E a gente tem que pensar nesse momento, a gente tem que pensar que ele está do lado do governo que para a gente não representa. Eu penso que o presidente da Sérgio, né, no caso, ele é resultado de um sistema de coisas que resultaram nesse governo atual, no qual eu sou completamente contra, e que representa exatamente a ideologia que democraticamente está no poder. Cabe a nós fazer frente a eles. Bom, eu acho que ele é parte de um todo que eu sou contra e que eu luto contra, que nem a Jupiara disse brilhantemente. Ele é só um nome dentro de um sistema que todos nós aqui queremos e fazemos um contraponto, né? Que questionamos, que queremos fora, que pensamos diferente e achamos que podemos fazer políticas melhores e vamos lutar por ela. Então, como a Cláudia disse também, ele não nos representa, está bem claro. Ele não apresenta nada de novo, ele só maximiza uma fala que já vem de muito tempo, que infelizmente está no poder nesse momento, e que eu tenho certeza que não vai durar muito e vai voltar para o lixo da história de onde saíram. É isso. Perfeito. O Ciro trouxe aqui, complementando esse papo. O capitão do mato sempre foi só parte do problema, o inimigo sempre foi o branco dono da Casa Grande e o racismo estruturante que ele perpetua. Eu queria agora passar para as questões finais, né? Pedir para cada um poder encerrar, falar alguma coisinha, alguma mensagem que ficou, não conseguiu passar. A gente está com 1 minuto e 50 praticamente aqui de vídeo. Com certeza a gente tem muito o que mais falar e o Ale até comentou muito bem, a Jupe também, né? Dessa questão que negro não tem que falar só sobre racismo, só sobre a questão da negritude. Pode falar de tudo, porque tem competência para fazer isso, né? Então, ia para esses agradecimentos finais aí, mensagens finais, para a gente poder encerrar. E aí, obviamente, o convite está aberto para a gente falar sobre muitas outras coisas. Claudinha, quer começar falando? Pode ser. Poxa, eu só tenho a agradecer, né, a contribuição que a Jupiara vem dar para a gente, com essas aulas maravilhosas, né? Cada vez que eu ouço essa mulher falar, é mais vontade, mais garra que eu crio para tocar em frente todas essas nossas questões, né? Agradecer ao Alexandre também por estar vindo junto com a gente aí, né? Você, Nores, também, né? Enquanto parceiro, companheiro do partido. E fazer mais uma chamada, que a gente, enquanto pretos e pretas, se juntem, vamos nos juntar para lutar contra esse desgoverno que está aí, vamos se juntar para fazer coisas legais para a gente, enquanto preto, que não tem dentro da cidade. Eu faço uma chamada, vamos nos juntar, a gente sabe que junto a gente é mais forte, a gente precisa estar junto, e acreditar que
é o momento, é o nosso momento das mulheres negras. Eu acho que está cada vez mais nítido isso para a gente, cada vez mais acendendo essa questão, né, das mulheres negras. Dizer que vidas negras importam e fora Bolsonaro. É da Faiola, Perfeito. tá? Arte da Faiola. Maravilhosa, Faiola. Saudades dela. Jupiara? Pode ser. Pode ser, Jupiara. Quero agradecer muito o pessoal de Pedreira. Eu tenho um carinho muito grande por este diretório, por esses dirigentes, porque são pessoas sempre que estão na luta e na defesa da classe trabalhadora e pensando na construção de um projeto que dê para atender todo mundo, né? Que dê para atender todo mundo, não, vírgula, que dê para atender negros e negras e a classe trabalhadora. Quero dizer para vocês que este prazer me leva a falar com meu CPF, com meu RG, a seguinte coisa: fora Bolsonaro e Mourão, eleições gerais é a solução. Vamos que vamos, porque nós vamos derrotá-lo no campo das ideias. Nós vamos derrotá-lo por um país que sirva à classe trabalhadora, não a uma pequena parcela das elites brasileiras. Até uma próxima, foi um prazerzaço estar com todos vocês. O prazer é nosso. Vai lá, Lê. Eu gostaria de mais uma vez de agradecer. Eu estava lendo, escutando esses dias Silvio de Almeida, e Silvio de Almeida, ele disse que o movimento negro do brasileiro e mundial, ele é liderado por mulheres. O protagonismo é de mulheres. E eu acho que essa live deixou isso muito claro, muito, muito claro. Eu sou privilegiado de estar aqui nessa live com a dona Jupiara, com a Clau. Eu já tinha é emocionante para mim, porque são pessoas que eu aprendo, né? Todo dia. Você está aprendendo, você está lendo, em quem você se espelha. Então, estar aqui fazendo parte, discutindo um pouquinho disso, para mim é muito prazeroso, muito, muito mesmo. Quero agradecer a Cláudia pelo convite. Eu sou meio quietinho, eu estou ali nas redes sociais, mas eu tô mais lendo do que participando, eu participo um pouquinho por trás, existem várias formas de participar, e não precisa... o fato de você não estar ali na frente não quer dizer que você não está participando. Então, a Cláudia sabe disso, ela me conhece, então eu fico lisonjeado de poder ter participado e ter contribuído um pouquinho aqui, e eu faço delas, as palavras delas, as minhas, que nós unidos somos fortes, e eu acredito que nós já estamos vencendo, viu, Jupiara? Devagarzinho, mas nós estamos vencendo, uma luta de cada vez, e a saída desse cenário, acredito que está forte. Muito obrigado mesmo, continuemos fortes, unidos, e o aquilombamento é necessário. Muito obrigado. Agradecer a todos que acompanharam a live. Desculpa. Agradecer a todos e a todas que acompanharam a live, né? Teve aí algumas pessoas que participaram, mandaram recado. Eu não dou conta muito de acompanhar, mas eu agradeço a todos que acompanharam a live até agora. Sim, perfeito. Muito obrigado, gente. Obrigado por esse papo. Eu aqui agora como branco, eu fiquei aqui na primeira fileira, né? Ouvinte. E foi uma super aula e é um privilégio ser um ouvinte dessa aula que vocês deram. Foi fantástico. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado para quem acompanhou e mandou mensagens e questões. Com certeza enriqueceram o papo. E continuem acompanhando a gente. É isso, até mais. A Claudinha até caiu aqui, mas já estamos no final. Abraço, Piara. Se cuida, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abração.